Vocês perceberam que toda vez que a gente foi falar de um espectro de massas, inicialmente a gente já definiu que ele foi obtido por ionização por elétrons, mas se for feito por CI, o electrospray, a PCI, a PPI, MALD, DESI, isso aí tem bastante importância na interpretação, porque os tipos de íons obtidos são diferentes. Vamos dar um exemplo do electrospray. O electrospray, a gente obtém moléculas protonadas com baixa energia, não tem praticamente nada de fragmentação, e as moléculas são moléculas protonadas, quer dizer que é a massa da molécula monoisotópica mais 1, se for protonada, ou mais 23, se for sodiada, e assim por diante. Então é super importante a gente saber qual é a técnica que foi usada para a ionização. Tá? Porque se for por aí, a gente vai ter íons moleculares. E se for por electrospray, CI, APCI, MALD, DESI, normalmente moléculas protonadas. Tá? E o APPI pode gerar tanto íon molecular como moléculas protonadas. Aqui a gente tem 3 espectros de 3 compostos diferentes que apresentam a região de íon diagnóstico bastante interessante. Olha só que maravilha, que nós temos alguns compostos, né, onde a região de diagnóstico é muito similar. Né? Isso por quê? Porque, olha, nós temos moléculas que são similares. O que está mudando aqui é o aleto. Né? O etil dá o mesmo perfil de diagnóstico do grupo etila. Então, isso nos ajuda muito a definir a estrutura, né, das moléculas. Né? E olha só que interessante, aqui temos o exemplo lá do cloro 3537, né, o M mais 2 na proporção de 3 para 1. Aqui nós temos o M e o M mais 2 na proporção de 1 para 1, que significa o bromo. E o iodo ali solito, né? Não tem o M mais 2. Que bacana, né? E pela diferença de massas, a gente consegue aí determinar aqui, confirmar, por exemplo, que a gente tem o cloro, né? Pela diferença de massa aqui entre, por exemplo, o 64 e o 29. Né? E aqui também, ó, entre o 108 e o 29. Nós conseguimos confirmar que é o bromo, 79. Né? E aqui a gente consegue também confirmar que é o iodo, 156 menos 29, que dá 127. Temos outros 3 espectros de massas, onde nós temos o fenil-cloro, fenil-halogênio, fenil-halogênio, fenil-halogênio. Então temos esse grupo que é o fenila, né, que é igual aqui entre essas moléculas. Vejam de novo os íons diagnósticos. Olha lá, 5177, 5177, 5177. Né? Então, que diagnosticam aqui na molécula o grupo fenila. Né? Muito interessante também, quando a gente tem grupo fenila, então a gente vai observar esses 2 íons. Né? E aqui de novo, ó, o cloro, com a proporção entre o M mais 2 de 3 para 1, bromo de 1 para 1, e o iodo solito também. Então, nessa parte de interpretação de espectros de massa, algo muito importante também é a determinação do mecanismo de dissociação. A gente até agora mostrou as fragmentações, né, como elas acontecem, né, que elas acontecem, e as perdas neutras, né, algumas perdas neutras a gente observou, mas a gente precisa explicar por que elas acontecem. Né? Então, o mecanismo mostra o fluxo de elétrons nessa molécula
né, nesse íon, na verdade, que está se fragmentando. Então, esse fluxo de elétrons faz com que a gente consiga identificar e ver se realmente é possível essas perdas que nós estamos propondo. Tá? Nós temos aqui um exemplo do cátion fenila. Olha só, o cátion fenila, a gente já sabe que ele perde a molécula, né, o acetileno. Tá? Então, o acetileno ele é perdido. Né? Então, o que seria o acetileno? O acetileno seria essa parte da molécula aqui. Né? E isso pode ser explicado através de um mecanismo que a gente chama de clivagem induzida pela carga. Então, como acontece isso? Nós temos aqui uma carga positiva, tá? Que induz a clivagem dessa ligação vizinha a essa carga positiva. Tá? E depois de quebrar essa ligação, ela quebra também essa outra ligação, formando o acetileno e o íon 51, que é um íon diagnóstico, lembrem do slide anterior? 77 e o 51 são íons diagnósticos. Existem outros tipos de clivagem, né? A clivagem alfa, além da clivagem induzida pela carga, e rearranjos de hidrogênios. Tem muitas outras, tá? Mas essas aqui a gente pode dizer que são as principais que nós vamos observar na clivagem de moléculas orgânicas. Né? Existe um livro do McLafferty, falando de diversos mecanismos de fragmentação, inclusive o que ele nomina o rearranjo dele, que é o rearranjo de McLafferty. Super importante aí para algumas classes de compostos orgânicos. Quando nós estamos interpretando o espectro de massa, é super importante que nós determinemos os processos de dissociação majoritários. Os processos de dissociação majoritários são aqueles que a gente tem os maiores, os fragmentos mais intensos. Aqui, por exemplo, o 99. Outros seriam muito importantes, 55, talvez o 113, 86. Então, é importante que os principais íons, 42, por exemplo, fossem determinados. Então, a determinação da fragmentação desses íons majoritários, vamos dizer assim, esses fragmentos diagnósticos majoritários, é de extrema importância para a gente determinar aí durante aí uma interpretação dos espectros de massa. Tá? Então, esses íons diagnósticos são super importantes, né? E a gente tem aqui o íon molecular, no caso aqui é um espectro de massas GI. Tá? Então, fazer isso é super importante. Se nós temos já um indicativo da estrutura, como apresentado nesse espectro, essa estrutura aqui, nós podemos procurar as diferenças de massas numa fragmentação possível nessa molécula. Por exemplo, aqui nós temos, olha, a principal seria essa fragmentação, né, que dá uma diferença de 43 unidades, 43 Daltons, né, ou 43 unidades de massa atômica. Então, que parte desta molécula teria esses 43? Né? Qual seria a massa que seria correspondente a essa estrutura? Será que seria algo assim? A gente pode fazer testes. Por exemplo, aqui, ó, se a gente fizer uma clivagem aqui, nós vamos ter 3 carbonos. Né? Nós vamos ter 3 carbonos. Então, aqui nós teríamos CH2, CH2, CH2. Então, nós teríamos aí um C3H6. Isso daria quanto? Daria 36, 42, 2 unidades.
pode ser algo que seja próximo disso, né? Então, isso é muito importante a gente fazer esses tipos de fatiada na molécula. Então, você pega uma caneta, desenha isso aí no papel e faz esse tipo de trabalho, fatiando a molécula e vendo o que poderia ser, né? Então, é super importante você fazer isso. Então, seria 42 mais 1, a gente bateria com a nossa estrutura. Olha só. Então, aí a gente tem que, depois de achar um pedaço correspondente a essa perda, aí fazer proposições de fragmentações, tá? Então, a primeira parte é isso, é você achar pedaços da molécula que podem corresponder aí com o 43. Tá? Então, seria isso aqui, mais, por exemplo, um hidrogênio, que tem que vir da onde? Do lado de lá, tem que vir daqui. Certo? Então, isso seria uma proposta. Tá? Então, pode surgir várias outras. Eu sugiro vocês fazerem outras possibilidades aí de fragmentação. Nem sempre nós fazemos a fragmentação de forma a acertar na primeira tentativa, tá? Eventualmente você tem que ficar tentando, talvez uma tarde, um dia, né? E vendo por tentativa e erro, vendo onde poderia ser a fragmentação mais estável, né? Aqui, ó, vocês podem observar que a fragmentação vai se dar aqui nessa parte da molécula. Foi um pouquinho diferente da primeira proposta que eu fiz no slide anterior, né? Mas beleza, então é essa parte da molécula que vai ser perdida, não é? Então, como é que vai perder isso, né? A ionização deve acontecer aqui no oxigênio, tá? E aí pode acontecer esse tipo de clivagem, onde o elétron radicalar vem fazer uma dupla ligação nessa ligação carbono-oxigênio vizinha à carga, né? E nesse momento a gente tem que quebrar essa ligação, que é uma ligação alfa, à carga, tá? Então a gente tem aqui o que a gente chama de clivagem alfa. E na hora que a gente cliva isso, nós geramos o radical nessa posição, né? E aí o que pode acontecer? Esse radical, ele captar esse hidrogênio, né? Que a gente chama isso aí de rearranjo 1,5, né? Por que 1,5? Rearranjo 1,5 de hidrogênio, porque esse radical está na posição 5 ao hidrogênio. Ó. Aqui nós temos a posição 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é um rearranjo 1,5 de hidrogênio. Aí o radical, olha onde que ele foi. Ele passou para essa posição. E assim, pode haver de novo uma clivagem alfa. Ó, esse radical ele forma uma ligação dupla aqui. No momento que forma a ligação dupla, aí esse radical, esse elétron da ligação sigma, ele é passado para essa parte da molécula, não é? Passado para essa parte da molécula aqui, e sai na forma de CH3H7 radicalar, formando o íon de massa sobre carga 99. Na verdade, então, nós temos a perda do seguinte radical. Olha, se a gente pode escrever ele aqui, ele está aqui. É essa perda dessa molécula que tem 43 unidades de massa, 43 tal.